Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao canal História Nua e Crua. Eu sou o professor Thiago Dias e hoje a gente vai continuar o nosso assunto Idade Média. Vamos pegar a parte central desse período, chamada de feudalismo, por conta do sistema político-econômico vigente nessa época do mesmo nome. E sem dúvida nenhuma o momento mais importante para a gente entender esse período histórico, que vai dar as bases aí para a formação da Idade Moderna, quando ele chega ao seu fim. Então o feudalismo ele inicia uma ruptura com alguns marcos da Idade Antiga e começa a construir a estrutura da Idade Média, da Idade Moderna, perdão. Então fiquem atentos, é uma aula bem legal, é um assunto bem importante e bem divertido, sem dúvida nenhuma. Para quem ainda não é inscrito no canal, peço a gentileza de se inscrever, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos. Vamos fazer esse vídeo chegar a mais gente e ajudar esse canal para que ele possa continuar existindo. Tá joia? Aguardo vocês, só mais um instantinho, roda a vinheta. Bom pessoal, então a gente vai separar essa aula para a gente entender feudalismo. Eu vou separar essa aula em três partes. A gente vai falar um pouquinho de sociedade, a gente vai falar um pouquinho de política e um pouquinho de economia. E dessa maneira a gente consegue entender o pacote todo do sistema feudal, de como ele se organizou, de como ele foi estruturado e como as pessoas que viviam na Europa naquele momento se relacionavam. Antes de mais nada, é importante a gente reforçar um conceito que vocês não podem perder de vista se o objetivo, especialmente, se o objetivo de vocês é uma prova de vestibular, uma prova do Enem. O sistema feudal, ele é um sistema político-econômico que existiu única e exclusivamente na Europa Ocidental entre os séculos 9 e 13. A gente tem que tomar muito cuidado porque políticas parecidas, sistemas políticos parecidos, existiram em outros lugares do mundo e em outros momentos. E vulgarmente as pessoas acabam usando o nome feudalismo para associar uma série de outras coisas. Como por exemplo, fala-se do Japão feudal, como alguns autores por muito tempo chamaram o Brasil colônia de período feudal, de Brasil feudal. Essas ideias, elas não podem ser utilizadas por uma série de motivos que a gente vai trabalhar aqui o sistema feudal, isso vai ficar bastante claro. Mas especialmente porque para a existência do feudalismo ser possível, ou para a gente conseguir entender que esse modelo é o sistema político-econômico feudalismo, de nome feudalismo, precisam se associar uma série de coisas. A ausência do poder político central, uma presença muito forte da igreja cristã e depois católica, uma autossuficiência dos campos, enfim, é um conjunto de fatores que a gente só encontra todos eles ao mesmo tempo na Europa Central. E ainda assim, numa faixa pequena da Europa. A gente está falando de França, a gente está falando de sul da Inglaterra, de sul da Alemanha, de norte da Itália. Então é um pedaço muito restrito, um pedacinho da Espanha. Então é um pedaço muito restrito da Europa, onde existiu esse modelo, onde existiu essa estrutura e ela não foi levada para outro lugar. Exatamente por conta de uma das características mais essenciais do feudalismo, que é o isolamento. Mas espera lá, você pode estar achando assim, nossa professor, não entendi nada, você falou um monte de coisa. Então vamos organizar essa ideia, vamos organizar esse pensamento, que a gente precisa de fato questionar esse dito vulgar, especialmente do Japão feudal, para que a gente não caia em pegadinhas, em confusões que as provas, exames aí de vestibular e do Enem podem nos colocar à frente. Certo? Então, vamos por etapas, comecemos a falar de sociedade. Então esse é o nosso primeiro ponto. A sociedade feudal, ela é uma sociedade tripartida, tá? É uma sociedade estamental tripartida, ou seja, é uma sociedade dividida em três classes que se interrelacionam. É uma sociedade dividida em três classes que se envolvem de alguma maneira. Tomem cuidado porque não significa dizer que não existem outras classes sociais. Significa dizer que de todas as classes, de todos os agrupamentos sociais existentes na Europa, apenas três se relacionavam. Então, quando a gente olha para a pirâmide social do feudalismo, da sociedade feudal, a gente tem lá no primeiro estamento, ocupando uma porcentagem muito pequenininha da sociedade, o clero, o grande ditador das mentalidades.
o grande ditador das ideias. A palavra ditador não no sentido de autoritário, tá? A palavra ditador no sentido de quem dita, de quem fornece as ideias, né? De quem constrói as ideias. Então a igreja, o clero, é o grupo social pertencente a esse topo da pirâmide social. É muito interessante porque as classes sociais elas tinham nomes, elas tinham denominações específicas na época, né? O clero era chamado de oratores. Abaixo do clero, numa segunda camada social, encontram-se os nobres. Os nobres ou belatores, também numa porcentagem muito pequena dessa sociedade, eram os grandes proprietários de terra ou os grandes proprietários dos benefícios, né? Dos benefícios, daquilo que a gente também vulgarmente, mas onde não há problema agora no caso, chama de feudo. O nobre é aquele cara que é descendente de nobre, que de alguma maneira ele tem uma propriedade ou uma posse que o coloca como superior a outro alguém, né? Então o nobre ele encontra-se nessa segunda camada social, nesse segundo estamento, esses belatores, porque eles tinham uma função social, eles tinham a função social da guerra, né? Assim como o clero tinha a função social de rezar e salvar as almas de todos que viviam no mundo naquele momento, o nobre tinha a função de proteger o corpo. Então percebam que quando a gente fala de sociedade tripartida, é porque essas classes elas se relacionam e elas têm funções dentro da sociedade, né? Então a terceira camada social, e aí sem dúvida nenhuma a mais volumosa de todas elas, é a dos servos, né? E os servos, por sua vez, eles tinham a função de trabalhar e produzir e alimentar todas essas pessoas. Então quando a gente olha para essa sociedade feudal e a divide nessas três camadas, a gente percebe que o primeiro grupo ele é responsável pela salvação da alma, o segundo grupo responsável pela proteção do corpo e o terceiro grupo é responsável pelo alimento de todos esses três grupos. É muito interessante porque a gente vê esse tipo de discussão, esse tipo de proposta de fala, né, sendo repetida por membros da igreja. Tem um padre francês da época chamado D'Albéron de Laon, que ele vai escrever sobre isso, né? Ele vai falar da importância de que cada um cumpra a sua função social para que todos então alcançassem o reino dos céus. Lembrando que, como eu falei agora há instantes, quem não cumprisse com as obrigações religiosas ia para o inferno, né? E ir para o inferno ou ser excomungado pela igreja eram coisas que assustavam por demais a população daquela época, né? A igreja ela segurava as pessoas, ela convencia as pessoas usando muito a tática do medo, né? Por conta do desconhecimento, por conta da dificuldade de acesso às informações, já que a grande maioria das pessoas daquela época eram analfabetas e todo o controle da educação estava na mão da igreja. Se vocês se lembrarem da aula passada, da aula de Alta Idade Média, eu falei disso quando eu tratei o assunto Carlos Magno, certo? Então essa é a nossa sociedade. Lembrando que tem um detalhe importante, além dessas três classes sociais que se relacionam, existiam outros grupos sociais, como por exemplo os vilões, aqueles que moravam nas vilas, por isso o termo vilão. O vilão era o cara que morava numa cidade, numa vila romana, né? Aquelas cidades abertas, que não eram muradas, que não eram protegidas. O vilão morava na cidade, e a vida na cidade naquela época era terrível, porque os bárbaros atacavam com frequência, porque era muito difícil de conseguir alimento, porque era muito difícil de você conseguir qualquer tipo de renda para sobrevivência. Então a vida na vila ela era muito instável. Então esse cara, né, o vilão, normalmente ele ficava à beira das estradas esperando as carruagens passarem para que eles pudessem avançar sobre essa carruagem, roubar esse produto e levar para as vilas. É daí que nasce a história de Robin Hood, que por incrível que pareça, ela é construída em cima de um monte de verdades, né? A gente está muito acostumado a ver histórias e mitos dentro da antiguidade, da medievalidade, que são grandes lendas, né? Para narrar alguma outra coisa, uma fábula, alguma coisa nesse sentido. E de repente a história do Robin Hood ela é praticamente verdadeira. É tão séria a história do Robin Hood que um dos nomes mais comuns
registrados na Inglaterra ao longo da Idade Média era Robin Hood, e variações desse nome que foram construídas entre os entendimentos de cada região, de cada sotaque, né, de cada origem, de cada grupo. Mas o Robin Hood existiu, né, essa figura existiu do cara que rouba do rico para dar para o pobre. Não que existiu aquele Robin Hood do cinema, né, mas existiram pessoas, existiram Robin Hoods, né, eu não sei nem se pode falar dessa forma, mas existiram pessoas que viviam na vila e que viviam desses pequenos saques que eram esses vilões. Mas eles não se relacionam no sentido de interação social com os membros da pirâmide. Por isso que a gente não os coloca nessa sociedade tripartida. Espero que tenha ficado claro, né, que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, pode deixar aqui no comentário que eu respondo o mais rápido possível. Legal? Então falamos de sociedade do primeiro item, vamos falar do segundo item, vamos falar de economia. A economia feudal ela é muito simples, né? Exatamente por conta dessa dinâmica construída por Carlos Magno, que eu falei agora há pouco, do isolamento e da vida dentro das grandes propriedades rurais. A organização econômica era muito simples. É uma organização agropastoril, ou seja, que depende muito da produção agrária e do pastoreio, e esse gado ele é muito usado para melhorar a produção agrícola, muito mais para a produção agrícola do que para o alimento, né? Então é uma produção agropastoril e autossuficiente, ou seja, dentro de um feudo, né, dessa unidade básica de economia do sistema feudal, dentro de um feudo eram produzidas as coisas que eram necessárias para a vida ali dentro. Óbvio, não dá para produzir tudo exatamente na medida correta. Porventura alguma coisa sobra, porventura alguma coisa falta, e quando porventura sobra, o servo pega a carroça, né, a sua carruagenzinha, não é uma carruagem, é uma carroça mesmo, né, coloca esse produto excedente e viaja até o feudo vizinho. No feudo vizinho ele vai trocar isso que ele tem por aquilo que está sobrando lá. São as trocas in natura, né? E essa troca in natura, ela faz parte da vida cotidiana do feudalismo, com um detalhe importante. E é muito difícil, talvez, a gente compreender essa troca in natura, porque o cara trocava aquilo que ele tinha por aquilo que sobrava em outro lugar. Não existe uma unidade de medida de valor. E para a gente que vive num sistema capitalista, em que a lógica do valor ela é presente em absolutamente tudo, é difícil a gente entender e perceber o funcionamento da troca in natura. Porque até mesmo quando a gente vai fazer algum escambo com alguém, né, se eu vou trocar o meu relógio usado por uma pessoa que tem, sei lá, uma bicicleta, quando eu tento negociar o meu relógio por uma bicicleta, eu calculo quanto vale o relógio para mim e quanto vale a bicicleta. E eu penso se vale a pena essa troca ou não. Por mais que não tenha dinheiro, existe valor. Existe um valor atribuído a essa negociação. No período feudal, essa negociação não tem valor. É o que o cara produziu a mais e que não vai ser usado, que vai estragar, por aquilo que falta para ele, que está sobrando para outra pessoa. Isso é uma troca in natura. Não confundam a troca in natura com esse tipo de escambo, com esse tipo de troca que eu narrei para vocês, em que o valor ele está agregado ao produto, mas apenas não se usa a moeda. Beleza? Não usar a moeda não significa que não está sendo atribuído valor. E o que acontece no feudalismo é que não há essa atribuição de valor. Então, uma economia agropastoril, baseado em produção autossuficiente com trocas in natura. Essa é a essência da economia feudal. E aí o resto fica óbvio de entender. É lógico que não é uma economia comercial, então não tem comércio, não tem moeda, né? Se não tem comércio, não tem moeda, óbvio, né? Então é uma economia sem comércio monetária, certo? Dentro do feudo, quando a gente fala do feudo, eu falei várias vezes, então vou aproveitar para explicar para vocês. Dentro do feudo existiam algumas divisões, né? O feudo ele era organizadinho, estruturadinho e dividido em 3 partes. Então existia a melhor parte do feudo, né? A região onde as terras eram mais férteis, onde tinha mais água, né? Então era nesse lugar onde era construído o castelo do senhor feudal e a igreja principal do feudo, né? E onde estavam as terras de melhor produção, mais fáceis de serem produzidas. Chamamos de manso senhorial. Existia uma outra área do feudo onde as terras tinham menos qualidade, né? que eram construídas as glebas, que eram construídas as tenências, o lugar exatamente onde os servos viviam.
Então era o lugar que era permitido a eles construírem as suas casas, produzirem o seu próprio alimento. Então eles viviam nessas glebas, nesses pequenos pedaços de terra que eram dadas a ele em posse, e não em propriedade, né, mas em posse. E existia um outro pedaço do feudo chamado de manso comunal, né? E essa palavra comunal, ela tem a sua origem no termo comum, né? Então é o pedaço, manso é o pedaço, então é o pedaço comum. Era uma parte do feudo em que senhores e servos poderiam usar. Então normalmente eram bosques, pastagens, áreas de mata nativa, em que os senhores usavam para caça, usavam para pesca, usavam para treinamento de guerra, e que era permitido ao servo também usar, caso o servo tivesse tempo para isso, né? Coisa que não acontecia, que a gente vai ver já quando eu falar para vocês então de política, certo? Então, dessa maneira, quando a gente olha para essa estrutura do feudo, socialmente e economicamente, a gente vê que é uma estrutura simples, mas muito bem montada, muito bem planejada, digamos assim, em que as mudanças elas quase não acontecem. E para sedimentar essa sociedade muito bem travada, né, muito bem organizada, que pouco se movimentou durante o período central aí do feudalismo, a política ela também era traçada de maneira entre as classes. Basicamente, dentro dessa política existem duas formas de poder. Uma forma de poder que a gente fala que é o poder horizontal, ou seja, ele é traçado entre as classes, né, dentro daquela pirâmide social, entre grupos da mesma classe, nobres e nobres, e existe o poder vertical, que é um poder de cima para baixo, do nobre pro servo, né? Vamos falar um de cada vez. Vamos primeiro do poder do nobre para o nobre, que é o que gera mais confusão. Então, vamos lá com bastante calma. A maneira como os nobres se relacionavam era inspirada no comitatus germânico e depois nas relações de poder criada pelo Carlos Magno. Funcionava da seguinte maneira: um nobre tinha uma grande porção de terra e que ele não usava tudo. Ele cedia uma porção de terra a um outro nobre, e esse outro nobre, para receber a porção de terra onde ele construiria o seu feudo, ele prestava serviço militar para o primeiro nobre. Essa relação que se estabelece entre dois nobres, onde um nobre não manda no outro, não há uma diferença hierárquica entre eles. Percebam que um cede a terra e o outro cede o serviço militar, por isso o poder horizontal, eles têm dívidas semelhantes ou relações semelhantes entre si, portanto não há uma hierarquia de poder entre eles. Então a gente tem esse poder horizontal sendo estabelecido entre nobres. Por que eu estou enfatizando isso? Porque uma das coisas mais comuns da gente ver em vestibular é a galera errando a questão da suzerania e vassalagem. Suzerano é o nobre que entrega a terra. Vassalo é o nobre que presta serviço militar. O vassalo não é servo. O vassalo é nobre, certo? Então cuidado com essa confusão, pessoal, porque é muito comum a gente presenciar em provas de vestibular questões sobre suzerania e vassalagem, e o exercício tentar encaminhar a gente a responder que o vassalo é servo. E aí fica aquela coisa meio tentadora, né, da gente resolver, e é a hora que a gente escorrega e perde uma questão boba, perde uma questão fácil, e às vezes é essa questão fácil que derruba a gente, que tira a gente de uma universidade de qualidade, certo? Suzerano é nobre, vassalo é nobre, e a relação deles é uma relação de igualdade, beleza? É dessa forma que se criam os laços de dependência, é dessa forma que se criam as unidades dentro do feudalismo, dentro dos espaços do feudalismo. Percebam, um suzerano pode ter quantos vassalos ele quiser, basta que ele tenha terra ou que ele tenha um feudo para ceder a um vassalo. E um vassalo pode ser vassalo de quantos suzeranos ele quiser, desde que ele dê conta de prestar os 40 dias de serviço militar obrigatório para esse suzerano todo ano. Então não há limites para o estabelecimento dessas relações de suzerania e vassalagem em termos de quantidade. Basta que o suzerano ou o vassalo dê conta de atender a essa, ou de atender não, mas que ele dê conta de cumprir com essa obrigação
que ele acabou assumindo com o outro, certo? Lembrando que essa relação de suzerania e vassalagem, ela é assentada pela igreja. É a igreja quem dá o aval para essa relação de suzerania e vassalagem. O padre, o bispo, o papa, ele está presente quando um vassalo é nomeado, quando um suzerano entrega a terra e recebe esse serviço de serviço militar, né, do nobre. A gente chama de homenagem. Então, quando é prestada essa homenagem, a igreja está junto, garantindo e selando esse acordo perante Deus. E se o acordo é selado perante Deus, a única, ou quem pode acabar com esse acordo é única e exclusivamente Deus. Então é mais uma maneira que a igreja tinha também de controlar essas pessoas, independente da classe social que elas pertenciam. Muito bem, fechamos essa ideia de relação horizontal de poder, suzerano, vassalo, nobre. Agora vamos para outra relação de poder, a relação de poder vertical, nobre, servo. Né? Então essa relação vertical ela é imposta. O servo, ele trabalha para o senhor em troca do direito de posse de uma gleba, em troca do direito de poder viver dentro do feudo. O servo trabalha para o senhor em troca de proteção e comida. A proteção oferecida pelo senhor e a comida que é dada ao direito dele produzir para ele mesmo. Né? Então, essa relação estabelecida entre nobre e servo, ela é uma relação de autoridade. Então o servo, ele recebe essa gleba, trabalha para o senhor e cumpre mais uma série de obrigações. Né? Então vamos falar dessas obrigações feudais, ou obrigações servis, ou impostos. Né? Porque de alguma forma esse servo pagava para fazer todas as coisas que ele precisava. Então, por receber a terra, ele pagava a corveia, né? Ou seja, ele trabalhava mais ou menos 4 dias por semana na terra do Senhor. Ele pagava a talha, ou seja, 50% de tudo aquilo que ele produzia na terra dele era pago para o Senhor como forma de imposto. Metade, por isso talha, né? De talhar, de cortar. Então ele cortava tudo aquilo que era dele, ele cortava no meio e dava metade para o Senhor. Pagavam as banalidades, aí a gente compõe os três principais impostos. As banalidades eram pagamento pelo uso de equipamentos que ele não tinha. Então, todos os equipamentos que o servo não tinha e precisava contratar do senhor e precisava emprestar do senhor, ele pagava. Esse pagamento sempre em produto, tá, pessoal? Não há moeda, lembrem-se. Tá? Então esse pagamento é naquilo que ele produziu. O cara produzia uma parte do que ele produzia, ele dava para usar o moinho, ele dava para usar a carroça, ele dava para usar uma enxada, caso ele não tivesse enxada. Enfim, qualquer coisa que o servo precisasse, qualquer ferramenta ou equipamento que ele precisasse e ele não tivesse, um forno, qualquer coisa. Tá? Então essas eram as banalidades. Além disso, existiam vários outros. Existia o tostão de São Pedro, que é o dízimo. Existia a formariagem, que é o imposto sobre o casamento. Então, para casar, pagava-se um imposto também para usar a igreja, e enfim, né? Para receber a bênção do padre. Então, pagava-se a formariagem. Pagava-se a mão morta, o imposto sobre herança. Né? Então, 50% daquilo que o servo havia conquistado em sua vida era pago para o senhor quando ele morresse em forma de herança, né? O imposto da mão morta. E assim por diante, são vários impostos que os servos eram obrigados a pagar. Então vocês podem ter uma noção, uma percepção do tamanho da dificuldade da vida dos servos dentro do sistema feudal. E esse sistema feudal, ele se organizou e se estruturou por muito tempo dessa maneira. Né? Desde o século IX até o século XIII, a gente vai ver um feudalismo bem clássico na Europa, especialmente na França. E algumas coisas ao longo do tempo vão fazendo com que esse sistema entre em contradição, né? Os problemas comecem a minar de dentro das entranhas do próprio sistema para que ele entre em decadência, então a partir do século XII, século XIII, dependendo da região. Né? Especialmente a pacificação que a Europa vai viver, o fim das guerras e o crescimento populacional. Mas aí já é um tema de uma próxima aula,
né, quando a gente for falar da Baixa Idade Média e a gente for entender esse caminho da desestruturação do feudalismo e o nascimento do sistema mercantil. Combinado? Em breve vocês vão ter essa aulinha aqui, para que vocês não percam. Assinem o canal, ativem a sinetinha para que vocês sejam notificados quando as aulas saírem, para vocês não perderem nenhuma novidade, e em breve eu estou de volta. Tá legal? Valeu, pessoal, um grande abraço, obrigado, valeu, tchau, tchau.